A importância das unidades. Se alguém disser para você, eu tenho 8, você vai pensar, 8 o quê? Não é? Porque pode ser, por exemplo, 8 lápis, 8 livros, 8 camisetas, 8 laranjas, 8 cadeiras. Você precisa saber a que o número 8 se refere para imaginar o que a pessoa está falando e acompanhar a conversa. Quando nós usamos números, precisamos saber o significado desse número. Caso contrário, será impossível formar uma imagem sobre o que está sendo dito. Pense, 8 lápis é o mesmo que 8 laranjas? É claro que não. São coisas completamente diferentes. E 8 copos de água é diferente de 8 litros de água? 8 metros de arame é diferente de 8 quilos de açúcar? Em todos esses exemplos, há o número 8, mas o significado dele é diferente. Ou melhor, o que ele representa em cada caso é diferente. Vejamos outro exemplo. 2 laranjas é diferente de 2 laranjas por pessoa. Quando alguém diz 2 laranjas, você imagina 2 frutas. 2 laranjas por pessoa, você imagina cada pessoa com 2 laranjas. O significado de 8 metros quadrados e 8 metros quadrados por pessoa é diferente. No primeiro caso, 8 metros quadrados, você imagina uma superfície. Não interessa se nessa área há pessoas ou não. No segundo caso, 8 metros quadrados por pessoa, você imagina cada pessoa em uma área de 8 metros quadrados. No primeiro caso, a unidade é metros quadrados. E no segundo caso, a unidade é metros quadrados por pessoa. É preciso sempre ter muito claro o que o número está representando. Ao fazer um cálculo, é preciso sempre prestar atenção no significado de cada número. Vejamos mais um exemplo. Se eu tenho na carteira 3 notas e 2 moedas, eu posso somar 3 e 2 e obter 5? O que representa esse número 5? 5 o quê? 5 dinheiros? Quando você faz uma soma, os números devem ter as mesmas unidades. Caso as unidades sejam diferentes, você deve igualar as unidades. Se as notas são de R$ 5 e se as moedas forem de 50 centavos, você pode transformar reais em centavos e fazer a soma, ou transformar centavos em reais e depois somar. Vamos transformar centavos em reais. Qual é a equivalência entre estas duas unidades? R$ 1 vale 100 centavos. Portanto, 50 centavos valem meio real. Isto quer dizer
metade de R$1. Se eu tenho 2 moedas de 50 centavos, é a mesma coisa que ter R$1. Logo, a soma dá R$15 mais R$1 são R$16. Os números das notas e das moedas foram transformadas na mesma unidade real. Na subtração, também você deve seguir o mesmo raciocínio. Não dá para tirar 2 litros de 5 quilos, ou tirar 1 litro de 4 metros. Esses números estão acompanhados de unidades diferentes. Por exemplo, se você tirar 1 copo de água de 2 litros de água, você não vai ter 1 litro de água. Nesse caso, 2 menos 1 não dá 1. Para você fazer a subtração, você precisa saber quantos copos são equivalentes a 2 litros de água. Se com 1 litro de água eu consigo encher 4 copos, 2 litros serão iguais a 8 copos. Agora, de 8 copos, dá para tirar 1 copo. Ficam 7 copos de água. Concluindo, na soma ou na subtração, os números devem representar a mesma coisa, isto é, devem ter a mesma unidade. Se você quiser entender este assunto mais a fundo, assista a seguinte aula. Vamos pensar mais sobre a importância das unidades. Também sugiro que assista os 2 episódios de exemplos de problemas de adição e subtração que apresentam as resoluções dos problemas passo a passo.